Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos lá então começar mais uma aula do nosso curso, do nosso mini curso Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais da Europa. Essa é a aula 9 e a gente vai falar hoje sobre dois princípios, que são os princípios da minimização dos dados e o princípio da exatidão. São princípios muito simples, muito tranquilos, e por isso que os dois vão ser apresentados aqui diretamente nessa mesma aula. E a ideia básica, então, portanto, pessoal, já começando e já indo direto ao ponto, né? A gente tem aqui que, por minimização dos dados, o que que é isso, né? É o princípio que está lá no artigo 5º, número 1, a linha C, e esse princípio, gente, visa fazer com que as empresas, né? Lembrando que quando eu falo empresa aqui, eu sempre estou me referindo ao controlador do dado pessoal, fazer com que a empresa, então, colete o mínimo de dados possível para a realização, para a concretização das suas finalidades. Então, gente, por isso que eu falei, é realmente super simples, não tem mistério, tá? A ideia, desculpe, gente, a ideia aqui é realmente o quê? A ideia é a gente se lembrar de que a empresa só pode coletar dados para atingir a finalidade pretendida. E a gente já falou sobre o princípio da limitação da finalidade, né? Ou seja, as finalidades têm que ser claras, elas têm que ser pré-definidas. E elas têm que ser pré-definidas, e quando eu digo aqui pré-definidas, estou me referindo ao fato de que elas têm que ser definidas antes da atividade de tratamento começar, porque a empresa só pode coletar os dados que sejam necessários. Então, em outras aulas, eu já dei aí o exemplo da minha listinha de e-mail, da nossa listinha de e-mail, tá? Aquela situação em que você entra lá no site e o site fala, assine a nossa newsletter. Beleza. E aí a gente começa a pensar, para eu enviar um e-mail para você, que dado pessoal seu eu preciso? Eu preciso do seu e-mail. Eu não preciso do seu telefone, eu não preciso do seu endereço, eu não preciso do seu RG, eu não preciso do seu nome do pai, nome da mãe, eu preciso do seu e-mail. Então é isso que eu tenho de fazer. Qual é a minha finalidade? A minha finalidade é enviar um e-mail para você. Beleza. Que dado eu preciso para enviar um e-mail para você? Eu preciso do seu e-mail. Beleza. Portanto, o que que eu vou pedir para você? Eu vou dizer, fulano, consumidor, aqui no meu site, me dá o seu e-mail. Acabou, gente. É isso. O princípio da minimização dos dados é isso. É coletar o mínimo possível, tá? Ou melhor dizendo, né, nem o mínimo possível, coletar o mínimo necessário para que as finalidades sejam concretizadas. Então, aqui a gente precisa entender que, na verdade, aqui a gente está aplicando o princípio da proporcionalidade, né? Para quem for aí da área jurídica, sabe o que que é o princípio da proporcionalidade, né? No seu sentido jurídico, e a ideia é exatamente essa, tá? Os dados pessoais precisam ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário à concretização da finalidade do tratamento. Ah, então, aqui, pessoal, como eu disse, não tem mistério, tá? Realmente não tem mistério. O princípio da minimização dos dados é isso, né? O controlador, portanto, ele precisa restringir rigorosamente a coleta de dados, as informações diretamente pertinentes para a finalidade do tratamento, tá? O controlador precisa, portanto, sempre se perguntar: eu preciso mesmo desses dados? Todos os dados, ou eu vou seguir aquele padrão, né, de coleta o máximo. Não, não pode. Eu tenho de coletar aquilo que é necessário para eu atingir a finalidade, né? O controlador precisa se perguntar, preciso realizar todos os tratamentos? E aí nós temos também aqui uma proporcionalidade do próprio tratamento de dados. Tá? Então, a ideia é, basicamente, aqui trazendo um outro princípio aí também um pouco mais da área jurídica, né? Aplicar a lógica do princípio da precaução, pessoal. Por que precaução? Gente, quanto menos dados a empresa coletar, menos risco o titular e a empresa tem. Então, o princípio da minimização dos dados também vai nesse sentido.
tá? Não apenas por ser uma obrigação, no sentido de coletar só o necessário, mas também no sentido de prevenir problemas. Por que previne problemas para o usuário? E para a própria empresa? Porque, pessoal, a gente sempre sabe que os vazamentos de dados pessoais, os incidentes de segurança, né? Ou, como diz o regulamento europeu, as violações de dados pessoais, são itens que vão ocorrer. A gente sabe que vai ocorrer. Então, se a empresa tem lá a lista de e-mails, a página para coletar e-mails, e ela coleta só o e-mail, e se essa base de dados vazar, vai ter um problema para o titular? Claro que vai ter um problema, mas vazaram só os seus e-mails. Vai ter um problema para a empresa? Claro que vai ter, porque ela não adotou medidas de segurança e, portanto, isso poderá trazer algum problema para a empresa. Agora, uma coisa é vazar uma base de dados com e-mail. Outra coisa é, de repente, a empresa só quer enviar e-mail, mas lá no seu formulário, como eu disse, ela pede endereço, telefone, CPF, RG, nome do pai, nome da mãe. Primeiro que ela já está infringindo o princípio da minimização, porque se a finalidade é enviar e-mail, não precisa desses dados. Mas vamos supor que ela coletou. E aí tem um vazamento de dados. Olha o perigo que isso representa para o titular. Porque agora não está vazando só o seu e-mail, está vazando e-mail, endereço, telefone, CPF, nome do pai, nome da mãe. E vai gerar mais problema para a empresa. Por quê? Porque ela tem mais dados sendo vazados. Então, como o impacto para o titular é pior, né, também, obviamente, o impacto para a empresa será pior nesse caso. Então, de novo, o princípio da minimização, super simples, colete apenas o necessário. E, além disso, nós temos ainda no RGPD, no artigo 5º, número 1, a linha D, o princípio da exatidão. O princípio da exatidão, pessoal, também super simples. Busca fazer com que as empresas mantenham os dados pessoais sempre exatos e atualizados. Tá? Então, a ideia básica que é essa, né? O controlador ele precisa adotar medidas adequadas para que os dados inexatos sejam apagados ou retificados, sem demora. Tá? Então, também aqui não tem muito mais a falar, né? É importante, claro, lembrar que o princípio aqui, a aplicação desse princípio, ela é relevante em situações nas quais o controle da exatidão dos dados é uma necessidade absoluta, devido aos potenciais danos que o titular poderá sofrer se os dados não forem exatos, mas também é uma questão para a própria empresa, né? É uma questão para a própria empresa, quer dizer, vamos imaginar aqui uma situação da nossa lista de e-mails, né? Tá aquela nossa lista de e-mails. Mas imaginemos que agora você chegue num site, aqueles sites, por exemplo, que falam assim, para você baixar aqui o e-book, coloque o seu e-mail. E você sabe que vai vir propaganda dali, mas você não quer. Aí você pega aqueles e-mails descartáveis, né? Que tem vários sites na internet que criam e-mails descartáveis. Você vai lá, inclui aquele e-mail, você recebe o link, você baixa o e-book e toca o barco, acabou. Só que para a empresa, se a empresa mantiver esse e-mail lá na base de dados dela, esse e-mail é e-mail descartável. Dali 10 minutos ele deixou de existir. Só que a empresa não sabe disso. E a empresa tem esse dado lá. Então aqui nós temos uma questão que é a empresa está gastando dinheiro. E gastando dinheiro pelo menos em dois momentos. Quando ela envia os e-mails para sua lista, porque ela vai enviar para um e-mail que não existe mais. E segundo, está ocupando um espaço em disco lá no servidor da empresa. Então ela está gastando dinheiro com aquilo. Tá? Então, para a empresa é ruim. Agora, obviamente que também, olhando para uma outra situação, como por exemplo, de novo, uma questão médica. Quer dizer, se os dados estiverem desatualizados, os dados do titular estiverem desatualizados, isso pode gerar um prejuízo terrível para o titular. Tá? Então, é uma responsabilidade da empresa manter os dados exatos, cumprir com o princípio da exatidão. Os dados precisam ser os mais corretos possíveis na maior parte do tempo, para não dizer que tem de ser sempre, né? Pessoal, é isso então. Como eu falei, essa aula é bem curtinha, porque realmente são esses dois princípios que eu acho que eles são bem tranquilos. O princípio da minimização dos dados, coletar apenas o mínimo necessário para atingir as finalidades, e o princípio da exatidão, que diz respeito a manter os dados, então, corretos, né? E, caso contrário, eles devem ser apagados ou retificados. Mas, em todo caso, se você tiver aí alguma dúvida, deixe aí a sua pergunta no nosso fórum na plataforma DataUX, que com certeza voltarei aqui e vou responder para você. Pessoal, por hoje é só então.
Um abraço, muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.